Tá, agora deixa eu trazer mais uma polêmica. Vocês podem trazer polêmica também, não é só pergunta não, tá? A ressurreição. A ressurreição não é um consenso entre todos os cristãos da forma como se apresenta na Bíblia. A ressurreição é um evento fundamental relatado nos evangelhos e nas cartas de Paulo que a gente tem. E as diferentes descrições e interpretações desse evento levaram a muitos debates sobre a natureza da ressurreição. Enquanto a maioria das tradições cristãs sustenta uma ressurreição física e literal, existem interpretações modernas, com bastante argumentação, que veem a ressurreição como simbólica, como espiritual. Eles não negam que ela tenha existido, mas não de forma literal. Isso implicaria, obviamente, até no cerne da nossa fé de expiação. A ressurreição pode ser vista apenas como espiritual, como simbólica? Olha, eu vou responder com Paulo. O apóstolo Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Sabe, a gente tem que ter. Paulo fala isso de maneira muito clara, muito tácita. Se Cristo não ressuscitou, estamos perdendo tempo aqui. A gente tem que terminar como o jardineiro de Voltaire, de uma das peças de Voltaire lá, né? Ah, vou cuidar da minha horta, não tem mais o que fazer. É interessante essa. Eu Aham. esqueci qual que é a peça do Voltaire, que ele termina com esse ato. Assim, a última fala do ato é isso: é o jardineiro falou assim: vou cuidar da minha horta. No sentido assim, Deus abandonou mesmo esse mundo, que o Voltaire acreditava que Deus existia, mas que tinha ido embora, é um deísmo. Então, vou apagar a luz. Para que vai fazer Clube do Livro? Vou ganhar dinheiro com outra coisa, vou assistir futebol, não faz Uhum. sentido. É o que Paulo está falando. É tudo ou nada. Não dá para ser meio termo. Agora, é lógico que tem algumas pessoas que, desafiando Paulo, querendo achar que sabe mais do cristianismo do que Paulo, tenta falar que não. Então, um exemplo que eu vou dar de dezenas seria de Rudolf Bultmann, um dos mais famosos. Morreu nos anos 1970. E Bultmann dizia que ele procurava um processo de demitologização da Bíblia, tirar da Bíblia tudo o que ele considerasse mito. Mito à luz de todo o Aufklärung Uhum. alemão lá, do iluminismo alemão. E ele dizia o seguinte, Bultmann: a ressurreição foi apenas uma grande parábola. Jesus morreu, seus inimigos pensavam que a pregação, o querigma de Jesus ia morrer junto com ele, mas por alguma estranha situação, depois que Jesus morreu, é que o querigma, o anúncio, ficou ainda mais forte nos seus discípulos. Então é como se Jesus estivesse vivo através da pregação dos apóstolos. Foi nisso que constituiu a ressurreição. Eu não compro essa ideia. A ressurreição foi literal, e quando alguém fala assim, mas você até citou aí, né? Argumentos plausíveis, depende do que você chama de plausível. Eu até abri aqui, quando você falou, eu vi que você estava sem de ressurreição. Tem um Uhum. livro do John Ehrman, não confunda com Bart Ehrman, é John Ehrman. John Ehrman é um dos maiores especialistas em lógica aristotélica, um dos maiores. E ele escreveu um livro, Hume's Object Failure. David Hume foi um dos paladinos do iluminismo inglês, e David Hume escreveu um grande calhamaço para negar a ressurreição de Jesus. Então, esse autor moderno, John Ehrman, que é especialista em Aristóteles, ele aplicou toda a lógica aristotélica a Uhum. dois objetos de pesquisa: a argumentação de David Hume, os evangelhos e as cartas de Paulo. E ele chegou à conclusão, pela lógica aristotélica, que a ressurreição é uma realidade histórica. A chance da ressurreição ter sido real, só vou colocar isso aqui para vocês, o teorema, porque assim, deixa eu explicar isso rapidamente, eu deixo você Tá. falar. É, É que depois que você falou do Bultmann, eu já tenho mais um monte de controvérsia para perguntar, porque é, ele foi ótimo nisso. exatamente, Rudolf Eu não Bultmann. ia falar dele, mas já que Tem você uma falou. história interessante lá na Inglaterra. Ele é da escola do existencialismo Sim, com e certeza. Heidegger era tipo. Foi muito Sim, influenciado com por certeza. Heidegger, né? Todo esse pessoal aí, né, do Ele que Zayn. começa essa história toda de que Cristo é uma aplicação pessoal, de, tipo, o conceito de salvação, Cristo não é Não, não, não. Aí não não. é literal, que é uma aplicação pessoal e existencial. Foi Né, ele que sim, sim, mas é definiu quem isso. trazia isso até mesmo antes do Heidegger foi Schleiermacher, que é um Eu outro sabia autor. disso Friedrich do Schleiermacher. Bultmann. Porque o mesmo. O Bultmann ele bebe um pouco aí, mas não é o mainstream dele, não. Ah, Porque o Bultmann, como ele era do método crítico histórico,
Ele não apostava tanto nessa questão das emoções, do pessoal. Mas ele tinha uma questão de interpretação pessoal, que Sim, não se sim. podia fazer uma crítica Sim, literal é, dos ensinos, mas que Cristo era uma concepção pessoal, concepção. existencialista. Exatamente. Tem um episódio que ele estava uma vez pregando numa igreja, ele pregou um lindo sermão sobre a ressurreição. Eita. E alguém que era teólogo, foi até o Sir Marvin Maxwell, que era inglês, o abordou no final lá. Falou, doutor Bolton, eu leio seus livros, o senhor não acredita na ressurreição. Por que o senhor pregou nesse domingo aqui um Tão sermão tão lindo. lindo que até provocou as emoções? E ele havia dito assim, bom, não é bom para mim, mas é bom para eles, né? Então, É, são é. coisas. Mas voltando à questão do erro de Hume, Uhum. é, quando a gente estuda filosofia, tem uma área da filosofia que é a lógica. Você estuda lógica um, lógica 2. Na lógica um, a gente estuda as regras do raciocínio correto. Eu vou passar um pouquinho de lógica depois para o pessoal, para ensinar como é que você vai ler o livro tendo lógica. E a falácia, erros, Uhum, vícios de, uhum. de raciocínio e tudo mais. Então, entenda que a lógica é para o raciocínio como uma gramática é para a língua portuguesa. Mas A aí a gente não incorre gramática, no perigo do cinismo. não, não, de jeito nenhum, porque o objetivo da lógica não é normatizar ou padronizar raciocínio como se fosse apenas uma questão local. Por exemplo, se eu estou falando da gramática da língua portuguesa, aqui eu tenho regras para a língua portuguesa Que que não normatizam funcionam essa. Tá, para o espanhol. entendi. Uhum. Para o espanhol não valem nada. Você entendeu? Mas com as regras da lógica, não é uma questão que é só para o inglês, só para o americano, só para o brasileiro, só para. A mente tem que raciocinar daquele jeito. E a lógica 2 é quando você transforma toda a argumentação em equações matemáticas. Então, a chance, e tem o teorema de Bayes que você aplica aí, que o Hermann aplica, e com esse teorema de Bayes, ele verificou que, ao contrário do que julga a crença popular, o pensamento popular, a ressurreição de Cristo tem uma altíssima probabilidade de ter acontecido de 98, alguma coisa por cento. Tá Uhum. certo? E não somente ele, nós temos outras Mas ele argumentações. baseia daí, além da lógica, nos aspectos históricos e resquícios Sim, e... é que colocando só assim parece que é uma coisa muito simplória, mas não é. E você tem Anthony Flew, por exemplo, que foi um dos paladinos do Sim. ateísmo, E e ele, depois no teve... final da vida, ele admitiu a historicidade da morte de Jesus e escreveu um livro até com Habermas e outros mais. Ou seja, a ressurreição tem muito argumento técnico que eu poderia dar aqui, além dos argumentos mais simplórios, e Sim. que realmente foi um fato